Em um mundo que celebra o barulho, a extroversão e a constante conexão, existe uma minoria silenciosa, mas profundamente perceptiva. Você já se sentiu como uma peça de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixa na imagem geral? Essa sensação de ser diferente, de não pertencer totalmente, é um tema recorrente na experiência humana, especialmente para quem possui uma sensibilidade mais aguçada. Não estamos falando de timidez ou de problemas de socialização. Estamos falando de uma dissonância real entre a sua natureza interna e o ritmo do mundo exterior. É como assistir a um filme no volume máximo, enquanto a sua alma anseia por um sussurro. Hoje, vamos explorar 7 traços de quem, talvez como você, nunca se encaixou, ancorados no que a psicologia realmente diz sobre essas experiências. Uma observação antes de começar. Alguns desses traços são características de personalidade. Outros, quando intensos e persistentes, podem indicar algo que merece atenção profissional. Autoconhecimento é poderoso e não substitui cuidado clínico quando ele é necessário. Você não apenas vê o mundo, você o disseca. Cada interação social, cada nuance de linguagem corporal, cada palavra dita ou não dita é processada com uma intensidade incomum. Enquanto outros participam ativamente de uma conversa, você pode estar em silêncio, absorvendo. Você percebe a energia do ambiente, as tensões não ditas, as verdadeiras intenções por trás das máscaras sociais. Isso tem uma base neurológica. A psicóloga Elaine Aron, em décadas de pesquisa, identificou que cerca de 15 a 20% da população possui o que ela chamou de alta sensibilidade, um sistema nervoso que processa informações de forma mais profunda antes de agir. Não é ansiedade, não é timidez, é uma diferença no modo como o cérebro filtra e integra estímulos. Aron identificou esse traço em mais de 100 espécies animais. É uma variação evolutiva, não um defeito. O custo é real. Esse processamento profundo consome mais energia e pode levar à fadiga sensorial em ambientes intensos, mas é também o que lhe confere uma compreensão da natureza humana que poucos possuem. A habilidade de ler entre linhas, quando direcionada, é uma das formas mais sofisticadas de inteligência interpessoal. O small talk, o bate-papo casual sobre amenidades, pode parecer para você um deserto árido. Sua mente anseia por profundidade, conversas que explorem ideias, sentimentos, o próprio significado da existência. Você prefere o silêncio a palavras vazias. Isso não é snobismo. É o que a psicologia existencial descreve como uma necessidade fundamental de significado, estudada por Viktor Frankl e desenvolvida por pesquisadores como Irving Yalom. Imagine Lucas, 34 anos. Ele nunca faltava aos eventos sociais do trabalho, mas sempre voltava para casa mais vazio do que quando saiu. Não porque as pessoas fossem ruins, mas porque 3 horas de conversa sobre séries e fofoca de escritório não tocavam em nada que importasse para ele. O problema não era introversão, era desalinhamento entre o tipo de conexão que ele precisava e o que estava disponível. Quando ele encontrou um grupo pequeno com interesses comuns, pessoas que conversavam sobre ideias, sobre erros, sobre o que realmente sentiam, a solidão que ele carregava por anos começou a se dissolver. O que fazer? Pare de tentar se encaixar em ambientes que exijam de você exatamente o oposto do que você é. Em vez disso, invista em encontrar os contextos, comunidades, grupos, espaços onde profundidade é bem-vinda. Eles existem, e quando você os encontra, a sensação de não pertencer começa a fazer sentido de outra forma. Em uma sociedade que gloria a extroversão, a solidão é frequentemente vista como algo a ser evitado, um sinal de fracasso social. Mas para quem processa o mundo em profundidade, a solidão não é punição, é um santuário. É o espaço onde a mente pode integrar o que viveu, refletir sem interrupção e recarregar. A psicóloga Elaine Aron, no livro Quiet, documentou extensamente como a cultura ocidental moderna foi construída para extrovertidos e como isso sistematicamente desvaloriza e patologiza a introversão. Carl Jung, que cunhou os termos introversão e extroversão no início do século XX, foi claro: introversão não é timidez, é uma orientação energética. Introvertidos não evitam pessoas por medo, evitam o excesso de estímulos porque ela consome a energia que precisam regenerar internamente.
Há uma distinção importante, porém. Solidão escolhida é restauradora. Isolamento como evitação de ansiedade social é diferente e pode reforçar os próprios ciclos que você quer escapar. Se a sua solidão é um lar ao qual você volta renovado, confie nela. Se ela é uma prisão da qual você não consegue sair mesmo quando quer, isso merece atenção. Você possui um radar interno para inconsistências. Consegue sentir quando algo está errado mesmo antes de ter evidências lógicas. Percebe a diferença entre o que as pessoas dizem e o que realmente sentem. Essa intuição não é mágica, é o resultado direto do processamento profundo descrito no traço 1. Quando você absorve mais informação do ambiente do que a média, seu cérebro tem mais dados para identificar padrões e anomalias. A neurociência identificou parte do mecanismo por trás disso, os neurônios espelho, descobertos pelo neurocientista Giacomo Rizzolatti. São ativados quando observamos as emoções e ações dos outros, e em pessoas com alta sensibilidade emocional, essa ativação é mais intensa. Você literalmente ressoa com o estado emocional das pessoas ao redor, mesmo sem palavras. Isso explica a empatia profunda, a fadiga após interações intensas e a capacidade de ler o que não foi dito. O desafio é não confundir percepção com certeza. Você capta sinais reais, mas a interpretação desses sinais ainda passa pela sua história pessoal, seus medos, suas experiências. Calibrar essa intuição, aprender a distinguir o que você está lendo do que está projetando, é um trabalho de autoconhecimento que dura a vida toda. A vida para você não é uma série de eventos a serem vivenciados sem questionamento. Você pergunta por quê, com uma frequência maior do que a maioria. A ideia de seguir um caminho pré-determinado, emprego estável, rotina previsível, metas socialmente aprovadas, é intrinsecamente insatisfatória se não fizer sentido para você. Você anseia por uma vida que ressoe com seus valores mais profundos. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e fundou a logoterapia, argumentou que a busca por significado é a motivação humana primária, não prazer, não poder. Em seu livro Em Busca de Sentido, ele documentou que pessoas conseguem suportar quase qualquer condição se tiverem um porquê. Para quem nunca se encaixou, essa busca de significado não é um luxo filosófico, é uma necessidade psicológica real. Não se contente com respostas prontas, mas também não deixe a busca por significado se tornar uma exigência rígida que impede você de viver o presente. Significado raramente aparece de uma vez, em uma grande revelação. Ele se constrói em pequenas escolhas alinhadas com o que você genuinamente valoriza. A dor alheia não é apenas uma notícia para você, ela ressoa. A injustiça, a crueldade, a desigualdade geram em você não apenas tristeza, mas um desejo genuíno de agir. Você sente as emoções dos outros com uma intensidade que pode ser, ao mesmo tempo, um presente e uma carga. O sofrimento do mundo pode parecer esmagador quando você o absorve tão profundamente. Essa empatia tem raiz nos mesmos neurônios espelho do traço anterior, mas vai além da percepção. Pesquisas em psicologia social mostram que pessoas com alta empatia afetiva, aquelas que não apenas entendem, mas sentem as emoções dos outros, têm maior risco de fadiga por compaixão quando não estabelecem limites saudáveis. Isso não significa endurecer, significa aprender a diferença entre empatia que impulsiona a ação e empatia que paralisa e consome. Use sua indignação como combustível direcionado para causas, para projetos, para conexões que importam. Mas proteja sua energia. Você não pode cuidar do mundo se estiver vazio. Limites não são muros, são o que torna o cuidado sustentável. Você tem uma aversão visceral a máscaras sociais. A ideia de comprometer sua integridade por aceitação é profundamente perturbadora. Você valoriza a honestidade, coerência entre o que pensa, sente e faz. Essa recusa em fingir pode torná-lo um lobo solitário em um mundo que frequentemente exige conformidade, mas é ela que o torna genuíno, confiável e, em última análise, livre. A terapia de aceitação e compromisso, a ACT, desenvolvida pelo psicólogo Stephen Hayes, coloca a autenticidade no centro do bem-estar psicológico. Seu conceito de Self as Context propõe que você não é seus pensamentos, seus papéis sociais ou as expectativas que os outros têm de você.
Você é o observador de tudo isso. E agir a partir desse lugar, em vez de a partir do medo do julgamento, é o que a ACT chama de ação comprometida com valores. Há uma distinção importante, porém. Autenticidade não significa a ausência de adaptação social. Você pode ajustar o tom de uma conversa, escolher o que compartilhar e com quem, sem trair quem é. A questão não é nunca usar máscaras, é saber que há um rosto por baixo delas e que você nunca perdeu acesso a ele. Entender esses 7 traços não é sobre rotular-se ou se isolar ainda mais. É sobre reconhecer sua constituição psicológica com precisão e parar de gastar energia tentando consertar algo que não está quebrado. A sensação de não se encaixar raramente desaparece por completo, mas ela muda de significado quando você entende de onde vem. O que era "há algo errado comigo" pode se tornar "eu funciono de uma forma que a maioria dos ambientes não foi desenhada para acomodar", e isso é um problema dos ambientes, tanto quanto o meu. Essa mudança de perspectiva não é pequena, é o começo de uma relação diferente consigo mesmo. Elaine Aron, Viktor Frankl, Susan Cain, Stephen Hayes, pesquisadores de áreas diferentes chegaram à mesma conclusão por caminhos diferentes. Profundidade, sensibilidade e autenticidade não são obstáculos à vida boa. São, quando entendidos, os seus alicerces. E se em algum momento o peso de tudo isso parecer grande demais para carregar sozinho, buscar um psicólogo não é desistir do autoconhecimento, é levá-lo a sério. Se este vídeo nomeou algo que você já sentia, mas não conseguia articular, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui na Mente Pura, cada vídeo é feito para ir além do superficial, para te dar ferramentas reais e perspectivas embasadas na sua jornada de autoconhecimento. Chame alguém que também precise ouvir essa mensagem. Vamos juntos!